Como apareceram os estigmas no Padre Pio? Quais foram os primeiros sinais? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Eu tenho aqui muitas vezes se fala a respeito dos estigmas do Padre Pio, etc., mas muita gente tem ideias um pouco fantasiosas do que seja o estigma ou do que, como aparecer e tudo mais. E eu tenho um belo texto aqui para ler que esclarece isso. Antes de ler, evidentemente, eu gostaria de lembrar vocês que na próxima quinta-feira nós temos a missa de súplicas ao Padre Pio, onde você pode colocar suas súplicas, você pode pôr suas intenções, seus pedidos, etc. Você que é filho protegido do Padre Pio. Quem não for, ainda pode se inscrever aqui no nosso, na descrição do site. E aqueles que não forem, mas querem entrar na missa, é só compartilhar qualquer vídeo nosso do canal Regina Fidei, que você que compartilha e o que recebe o compartilhamento também entrarão na missa. Então é uma coisa fantástica, não deixe de fazer isso. E queria lembrar também vocês da nossa campanha de espalhar o Padre Pio. 0800, liguem aí, 0800, dá uma pausa e liga, 0800 006 1223 e diga, eu quero receber a estampa do Padre Pio. É grátis, a estampa, o telefonema, tudo é grátis. Então você vai receber pelo correio, que você não vai pagar também, vai receber pelo correio 3 estampas já bentas do Padre Pio. Uma você pode colocar na sua casa, outra você pode dar para as outras duas para 2 pessoas que estejam precisando do Padre Pio e assim por diante. Bom, eu queria... outro dia eu vi um comentário, né, de que a Datafolha, né, que credibilidade... para mim, zero, né? Depois de tantos acertos que eles fizeram nas eleições, não significa nada para mim. Mas, enfim, eles adoram soltar estatísticas mostrando que o número de católicos está acabando, está caindo no nosso país e que o número dos evangélicos está crescendo. Então, eles falam qualquer coisa de 50% de católicos, né? E 32% de evangélicos, ou 31%, não sei, e que em 2030... a maioria já vai ser evangélica, algo desse gênero, né? Sobre esses números, eu estou comentando porque me perguntaram isso ontem, sobre esses números. Primeiro, eu não estou certo que os números sejam esses. Segundo, para mim o mais grave de tudo isso aí é que os 50% de católicos, ou dos que se dizem católicos, não são praticantes. Isso é mais grave. Isso é mais grave. A gente vê no nosso próprio canal, nós temos aí 220 mil pessoas que se inscreveram, né? Não são todos eles que assistem. Eles também não são praticantes do nosso canal, não quer dizer que o nosso canal seja obrigatório. Mas são pessoas que levam a religião mais ou menos, sei lá, como uma borboleta, ela encara o jardim, ela vai cheirando as várias flores, etc., depois ela voa, tal, mas ela não para em lugar nenhum, né? E gente assim não é católica, né? Eles são católicos de religião e de batismo, isso sim, mas praticantes mesmo, talvez o número seja muito pior. E isso deve nos animar, não nos desanimar, não, deve nos animar a fazer mais apostolado, a compartilhar mais os vídeos, a dar o like, olha só, o like que é fundamental para que o nosso vídeo apareça para outros. Nós já temos vários casos de protestantes que se converteram, vários casos. Eu diria quase que a situação vai ser o contrário. Em 2030, nós vamos ter uma situação bem diferente da previsão do Datafolha, né? E isso graças a quem? Graças ao Padre Pio. Por isso nós precisamos divulgar o Padre Pio. Quem puder ser filho protegido do Padre Pio, seja filho protegido do Padre Pio. Aliás, ligando no mesmo telefone 0800 006 1223, você pode falar com a nossa plantonista lá e dizer como é que eu faço para ser filho protegido do Padre Pio. Posso fazer aqui por telefone? Pronto, resolve. Você entra nesse grupo maravilhoso que tem mais de 50 missas. Esse ano, aliás, vai se completar 110 anos
da ordenação do Padre Pio. Se eu não me engano, isso se dá em agosto, uma coisa assim, eu vou ver a data exatamente. E nós vamos fazer um belíssimo evento e uma belíssima missa, com certeza, porque 110 anos da ordenação e da primeira missa que ele celebrou, né? De modo que vai ser um ano muito especial. E eu conto com você para nos ajudar a tocar esse apostolado para frente, nos ajudar a entronizar o Padre Pio em todos os lares. Tudo isso aí é fundamental. Bom, vamos falar sobre os estigmas. Como é que foram os primeiros sinais dos estigmas? Eu tirei aqui do livro da Lila Santana, que é muito bom. Quem é o Padre Pio? Aliás, é fácil encontrar esse livro, hein? É só entrar aí num sebo virtual, na estante virtual, por exemplo, colocar lá Lila Santana, vai aparecer nem sei quantos livros. Se não aparecer dela, vai aparecer outros. Você coloca Padre Pio também, vai encontrar. Vamos ler Padre Pio, vamos espalhar Padre Pio, vamos falar de Padre Pio em toda parte, né? Vocês lembram na sexta-feira passada que eu li aquele testemunho daquele senhor que trabalhava no Uber e que ele a todo momento fazia apostolado do Padre Pio, né? Assim que cada um de nós precisa ser. Bom, então vamos lá. Diz a Lila Santana, consultando o primeiro volume do Epistolário do Padre Pio, verificamos que desde o ano de 1910, ou seja, o Padre Pio tinha 20 anos, ele já sofria os estigmas, visíveis apenas como manchas avermelhadas na palma das mãos e na planta dos pés. Então ele tinha manchas aqui, portanto já doíam os estigmas, eles apenas não estavam visíveis. Parece que eles tinham o formato, a gente vai ver daqui a pouco, que o Padre Pio mesmo escreveu, de uma moeda, né? Então imagina ele sofrendo já aquilo, portanto tinha também os estigmas nos pés, tinha também os estigmas do lado esquerdo, tinha também os ferimentos podiam não aparecer, mas ele sentia as dores da cruz no ombro, né, no ombro direito, e no ombro direito, que é a nossa relíquia lá, e também da coroa de espinhos. É uma barbaridade isso aí, com 20 anos, hein, minha gente, 20 anos. Bom, contudo, Padre Pio só viria a relatar o ocorrido numa carta de 8 de setembro de 1911, dirigida ao Padre Benedetto, então seu diretor espiritual. Então aqui vem as palavras do Padre Pio dessa carta, que é muito interessante. Ontem à tarde aconteceu-me algo que não consegui compreender e nem sei explicar. Apareceu-me no centro das palmas das mãos uma mancha avermelhada do tamanho de uma moeda de centavo, acompanhada de dor aguda. Nossa, a dor do cravo, da paixão que entrou em Nosso Senhor, né? A dor era mais forte na mão esquerda, persistindo até hoje. Sentia também um pouco de dor na planta dos pés. Esse fenômeno vem se repetindo há quase um ano, mas agora estou pior. Era uma alma de eleição, né? Nosso Senhor já tinha escolhido o Padre Pio para ser uma espécie de corredentor, ter participação na paixão dele, né? Uma coisa fantástica. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele era um jovenzinho, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele estava tendo graças para isso, né? Para poder suportar essa coisa que nem ele mesmo entendia, né? Como a gente vai ver aqui pela carta. Não se preocupe, ele diz para o superior, não se preocupe por não ter lhe contado isso antes, mas sempre me deixo vencer por aquela maldita vergonha de contar as coisas que me acontecem. Quer dizer, aconteciam muito mais coisas para o Padre Pio, fenômenos místicos, mas ele não contava, só quando o superior mandava mesmo, uma coisa tremenda. Mesmo agora, se soubesse como tenho que me violentar para lhe contar tudo isso, teria ainda muito mais coisas a relatar, mas me faltam palavras. Era a humildade dele que não permitia, porque ele já percebia que ele era um santo ou chamado a ser santo, né? E que ele já era uma alma escolhida e que, portanto, aqueles sinais eram sinais que demonstravam isso. E a humildade dele impedia a ele de querer mostrar isso.
Ele tinha que fazer violência para obedecer o superior. Digo-lhe, porém, que diante de Jesus sacramentado, as batidas de meu coração ficam tão fortes que tenho a impressão de que o coração vai me saltar do peito. Esse é outro fenômeno. Algumas vezes, quando estou no altar, meu corpo parece abrasado, sobretudo o rosto que me parece em fogo. Olha só, as tais febres que ele tinha, né, que arrebentavam termômetros e ninguém sabia o que eram também, fazia parte desse conjunto de fenômenos místicos do Padre Pio. Meu pai, ele diz para o diretor espiritual, confesso que desconheço o significado desses sinais. Numa carta datada de 21 de março de 1912, portanto, um ano depois, assim escreve Padre Pio ao Padre Agostino, agora seu diretor espiritual. Então, o Padre Agostino tinha sido designado como diretor espiritual dele. Aspas, da noite de quinta-feira até sábado, bem como também na terça-feira, uma dolorosa tragédia se abate sobre mim. Bom, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, terça, ou seja, só sobra segunda e quarta, pelas contas dele aqui, né? Quer dizer, fora isso, uma dolorosa tragédia se abate sobre mim. Sinto uma dor tão aguda no coração, nas mãos e nos pés, que me parecem transpassados por uma espada. Olha que impressionante. O demônio não cessa de me aparecer sob as mais horripilantes formas e me agride violentamente. Aqui é a primeira carta em que ele fala, então, dessas agressões que o demônio fazia a ele. E depois, isso aí foi a vida inteira. Até ele bem doente, bem idoso, ainda levava sovas monumentais, o demônio, né? A tal ponto que ninguém queria dormir perto da cela dele porque tinha medo, por causa da pancadaria que se ouvia. Sinto uma dor tão aguda, bom, já falei, o demônio não cessa de me aparecer, mas viva o amor de Jesus, que me recompensa de tudo isso com suas visitas. Nosso Senhor Jesus Cristo aparecia para ele, visitava ele, né? Finalmente, em setembro de 1915, Padre Agostino resolveu escrever ao Padre Pio, pedindo-lhe veementemente que respondesse às suas perguntas, que lhe enviava por carta. Aí o Padre Agostino resolveu enquadrar o Padre Pio e falar, agora vai ter que me responder. E aqui estão as perguntas, então vamos ver lá. Olha o que ele diz assim, ó. Em nome de Jesus, Padre Agostino escreve, em nome de Jesus eu lhe peço que não deixe de responder as minhas perguntas. Reze antes de responder. Posso afirmar que é da vontade de Jesus que eu seja colocado a par de tudo. Em primeiro lugar, para a sua glória e também para a salvação das almas. Responde-me. Aí começa. 1. Quando foi que Jesus começou a lhe agraciar com visões celestiais? Primeira pergunta direto. Segunda pergunta. Concedeu-lhe Jesus a imensa graça de receber em seu corpo os seus sagrados estigmas, ainda que invisíveis? Terceira pergunta. Permitiu-lhe Jesus sofrer a sua coroação de espinhos e sua flagelação? E por quantas vezes? Quer dizer, Jesus permitiu que você sofresse as dores da coroação e da flagelação? Quantas vezes? São 3 perguntas embaraçosas de responder. Ele continuou, o Padre Agostinho, dizendo, não se trata de mera curiosidade da minha parte e Jesus conhece as minhas intenções. Procure rezar e depois me responder, embora eu me submeta resignadamente à vontade de Jesus. Mas volto a suplicar por sua resposta. É mais do que isso, né? Só se ele mandasse uma ordem em nome da santa obediência, etc. Mas não, ele faz um pedido e suplica pela resposta. Mas para o Padre Pio não precisava a ordem, não precisava seguir a regra da obediência para ele obedecer. Ele sempre foi obediente a vida inteira nas menores coisas, No mês seguinte, em outubro de 1915, Padre Pio respondeu ao Padre Agostino. Aspas, olha as respostas.
não poderia deixar de reconhecer a vontade expressa do Senhor em que eu lhe responda, dada a insistência de suas perguntas. E com as mãos trêmulas e com o coração repleto de dor, sem saber o motivo de tudo isso, apresso-me em responder suas perguntas. Eu não sei por que o senhor está me perguntando, não sei a razão disso, mas eu me apresso a obedecer. Deseja saber quando foi que Jesus começou a agraciar esta pobre alma com visões celestiais? Ele responde, se não me engano, foi logo depois do meu primeiro ano de noviciado, de janeiro de 1903 a janeiro de 1904. Olha que impressionante, ele entrou para o convento e Jesus começou a aparecer para ele, a visitá-lo, a ter colóquios com ele. Olha que impressionante, impressionante. Continua o Padre Pio. A segunda pergunta, todos vocês viram aqui que ele responde com uma singeleza, uma rapidez tremenda, não fica enrolando, como eu enrolo e muita gente reclama aí. Vamos embora. A segunda pergunta responde, é o Padre Pio que está escrevendo, a segunda pergunta responde que a primeira vez em que Jesus me concedeu a graça de receber seus estigmas em meu corpo, os estigmas eram visíveis, principalmente nas minhas mãos. Olha só, então a primeira vez os estigmas eram visíveis. No entanto, já que estes sinais externos representavam verdadeira tortura para a minha alma, para a humildade dele, né? Pedi ao Senhor que os retirasse, no que fui atendido, e os sinais visíveis desapareceram. Olha que impressionante. Mas a dor aguda e constante que me causavam continuou em certas circunstâncias e em determinados dias. A gente é levado a se perguntar se ele não teve os estigmas sempre, né? Porque ele teve os estigmas visíveis por 50 anos, né? De 1938 até de 1908 a 1918 a 1968, certo? Depois, antes da morte, os estigmas desapareceram. Mas será que eles não continuaram de forma invisível? É de se perguntar se já tinha acontecido isso antes. Aí ele continua a carta, tem mais uma pergunta para responder, lembra a pergunta lá? Então ele diz, quanto à sua terceira e última pergunta, se o Senhor me permitia sofrer a sua coroação de espinhos, bem como a flagelação, e por quantas vezes, devo dizer-lhe que minha resposta é afirmativa, acrescentando apenas que minha pobre alma sofre tudo isso pelo menos uma vez por semana há vários anos. Então, há vários anos, uma vez por semana, depois ele diz em outra ocasião que era em geral na sexta-feira, que foi o dia da morte do Nosso Senhor, era terrível, ele padecia todas as dores da paixão, era uma coisa tremenda. E, continua o Padre Pio, e espero assim ter respondido a todas as suas perguntas. Acabou. Foi simples a conta inteira, né? Simples a conta inteira. Respondeu, obedeceu, acabou. Sofrendo, claro. Numa carta de 10 de outubro de 1915, Padre Pio escreve novamente ao Padre Agostinho para relatar as manchas avermelhadas da palma das mãos. Às vezes, abriam-se em feridas doloridas, aparecendo e desaparecendo periodicamente. Olha que sofrimento. Não menciona se os fenômenos se repetiam nas plantas dos pés e no tórax, nem se a dor também se repetia em seus membros inferiores. Padre Agostinho lia essas cartas com muita atenção, reconhecendo que algo de sobrenatural acontecia com o jovem padre. Estaria Deus, pessoalmente, esculpindo mais um dos seus santos? Pergunta que o Padre Agostinho, será que Deus está esculpindo mais um santo? E de que forma, né?
Eu gosto muito de uma frase do padre Paulo Ricardo, quando ele fala do Padre Pio, que ele diz assim, a impressão que dá é que Deus exagerou no Padre Pio, né? Todos os dons, todas as graças, tudo que se podia dar para um santo, Deus deu tudo para o Padre Pio, né? É impressionante isso. Com o seu cinzel em brasa, estaria permitindo que a chama do amor eterno e perfeito de seu sagrado coração forjasse a alma daquele jovem sacerdote, preparando-o para ser um dos seus arautos na terra e um dos seus autênticos representantes, verdadeiro corredentor na missão de salvar almas. Olha que coisa, hein? Durante 8 anos, o divino cinzel. Cinzel é aquela, como se diz, que o escultor usa, né? Aquela espécie de tá me faltando a palavra agora. É um ferrinho que ele vai batendo e vai esculpindo, vai talhando, por assim dizer, né? Tem um nome isso aí, mas eu esqueci o nome. Me falha. Velhice dá nesse problema. Bom, durante 8 anos, o divino cinzel continuou burilando através dos sofrimentos de Cristo, impressos no corpo do Padre Pio, as pedras preciosas que lhe serviam de alma e coração. Está aí essa belíssima descrição. E aqueles que me perguntaram quando apareceram os estigmas, né? Como foram os sinais dos estigmas, etc. Porque quando apareceram os estigmas em 1900 eu fiz as 18, né? Eles apareceram de forma visível, ele estava no coro da igreja, né? E ele viu Nosso Senhor se aproximar dele, imprimir nele os estigmas, ele teve uma dor terrível, e a partir daí os estigmas ficaram sempre visíveis durante 50 anos. Mas a gente vê que antes ele já tinha, né? Ou seja, quando ele entrou no primeiro ano de noviciado, imagina um jovem seminarista que entra para o seminário, né? E naquele ano ele já começa a sofrer fenômenos místicos. Por quê? Porque ele é bom, porque ele foi escolhido por Deus para ser santo, né? Não quer dizer que aquele que não tenha recebido nenhum fenômeno místico não foi escolhido por Deus e não vai ser santo. Não, tem várias formas de santidade, né? Bom, meus amigos, não deixem de se inscrever na missa. Uma missa tem um valor infinito, é uma coisa tremenda. Não deixe de colocar seus pedidos do Padre Pio, não deixe de ser filho protegido do Padre Pio, porque agora em abril, o pessoal que vai para lá vai levar encadernado todos os pedidos do Padre Pio. Nós vamos entregar para o guardião do convento, Padre Carlo Laborda, nós vamos entregar para ele os pedidos do Padre Pio, os pedidos que todos fizeram, o nome de todos os filhos protegidos. Olha lá, hein? Você tem que estar lá nessa lista. E ele provavelmente vai colocar na cama do Padre Pio e depois, como ele fez da última vez, espero, mas uma coisa é certa, ele vai colocar depois sob o corpo do Padre Pio, na urna que está o Padre Pio. Então, pessoal, não esqueça, não perca tempo de receber graças. É só você passar mal. Você está com 84% das pessoas assistem esse vídeo no celular. Olha aí. Então você vai lá embaixo na descrição, aperta em cima do número 0800 006 1223, o celular já vai ligar. Já vai ligar e você imediatamente pode se transformar num filho protegido do Padre Pio. Você pode apenas pedir as estampas para poder distribuir para os amigos, né? E você compartilhando o vídeo, você inclui as pessoas com quem você compartilha e você mesmo na missa da próxima quinta-feira. E não esqueça também o like que você dá pedindo uma bênção especial do Padre Pio. Por falar em bênção, nós terminamos então com a Ave Maria de um por todos, todos por um, pedindo ao Padre Pio que nos imbuia dessa sede de almas e dessa vontade de fazer apostolado que nós devemos ter e que nos dê a sua bênção. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.